Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia acordo de 26 bilhões e 900 milhões de reais com estados por perdas com ICMS. E você vai ver também. Em reunião com ministros, presidente Lula defende empréstimos de bancos públicos e fala em recriar PAC. Forte chuva volta a causar alagamentos e transtornos em São Paulo. Líder da Coreia do Norte ordena intensificação das manobras de guerra real. No Minuto Pet, você vai ver dicas de segurança na hora de viajar com o seu animal de estimação. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 10 de março. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje um acordo de 26 bilhões e 900 milhões de reais entre União e estados para a reposição das perdas impostas pelo corte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, energia, transportes e comunicações. Segundo o Ministério da Fazenda, a equipe do Tesouro Nacional e as 27 equipes dos estados chegaram a um número. De acordo com Haddad, o acordo não afeta as projeções do governo nem para esse ano, nem para o futuro, com relação ao pacote fiscal anunciado em janeiro. Do total acordado, cerca de 9 bilhões de reais já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal a estados devedores da União no âmbito do grupo de trabalho criado pela Corte. O restante será abatido das parcelas da dívida com a União, ou pago pela União para estados com pequenas dívidas com a União, ou mesmo sem dívidas até 2026. O Ministério Público de Contas, por meio do procurador Lucas Rocha Furtado, apresentou à presidência do Tribunal de Contas da União um recurso contra a decisão do ministro Augusto Nardes e pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva imediatamente as joias presenteadas pela Arábia Saudita. O procurador também pede a devolução de um fuzil que, segundo o jornal Metrópolis, Bolsonaro entrou no país depois de visitar a Arábia Saudita. O MP de Contas pede que, se Bolsonaro não devolver as joias em 5 dias, que o ex-presidente tenha o salário que recebe bloqueado. Com a devolução dos bens, os mesmos poderiam ser periciados. O Ministério Público diz ainda que a arma poderia ser confiada ao Exército ou à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-ministro Anderson Torres preste depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral em uma das ações que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A oitiva foi marcada para o dia 16 de março por videoconferência. Torres vai depor na condição de testemunha, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação. A defender empréstimos de bancos públicos e falou em recriação do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. As declarações foram dadas hoje pelo petista durante reunião com ministros no Palácio do Planalto. Nós temos que colocar esse país em funcionamento. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta. Nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem. E é por isso que o Haddad é ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele, ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone vão sentar na mesa e arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país. O empréstimo de dinheiro via bancos públicos foi também pauta da reunião, porém é alvo de diversas críticas porque a Venezuela, Moçambique e Cuba estão inadimplentes com o Brasil. Por exemplo, em relação às concessões feitas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atualmente presidido por Aloísio Mercadante. A dívida somada até dezembro de 2022 é de 5 bilhões e 300 milhões de reais.
O juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou que o ex-deputado federal Eduardo Cunha devolva 6 carros de luxo para a Polícia Federal, alvos da Operação Lava Jato. Na decisão, o juiz obrigou a entrega de 2 Porsches Cayenne, um Ford Fusion, um Ford Edge, um Volkswagen Passat e um Hyundai Tucson. Os veículos haviam sido alvo do então juiz federal Sérgio Moro em 2016, na mesma operação que determinou a prisão de Eduardo Cunha. Mas Moro determinou que os veículos permanecessem com a família de Cunha, sem que fossem transferidos ou vendidos. Ele considerou que os veículos seriam fruto de propina recebida por Cunha na Petrobras. E a Polícia Federal, em parceria com a Coordenação de Inteligência Previdenciária, deflagrou hoje uma operação para combater fraudes contra a Previdência Social em Teresina, no Piauí, e Codó, no Maranhão. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. O prejuízo foi superior a 2 bilhões de reais. Em nota, a PF afirmou que as fraudes ocorreram em sistemas do INSS por meio da inserção de documentos falsos, alteração de dados e locais de pagamento de beneficiários falecidos, fictícios e vivos. Foram identificados 77 benefícios atrelados à organização criminosa investigada, com a confirmação de fraude em 32, sendo 8 relacionados a pessoas fictícias e 24 a segurados falecidos. Para os benefícios com fraude comprovada, a PF constatou um prejuízo efetivo na Previdência Social no valor de R$ 2.057.337.022. O prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior termina hoje às 23h59 pelo horário de Brasília. Para o estudante aderir ao programa, é preciso fazer a inscrição no site do FIES. No sistema, os candidatos conseguem se inscrever em até 3 opções de curso. O FIES é um programa do governo federal em que paga as mensalidades dos cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. A Prefeitura de São Paulo irá gastar 16% a mais do que o governo do estado para comprar unidades habitacionais iguais que estão sendo construídas no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista. A Prefeitura de São Paulo negocia pagar R$ 210 mil por cada um dos 6.220 imóveis de 39 metros quadrados no condomínio Reserva Raposo, cedido à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. O investimento é de cerca de R$ 186 milhões que sairão dos cofres municipais. A negociação ainda está em fase inicial. O condomínio Reserva Raposo é uma das 56 propostas entregues no fim de janeiro pelas empresas interessadas em conceder imóveis ao recém-lançado Programa de Moradia Popular do município. Atualmente, há 9 torres erguidas com unidades de 2 dormitórios e comercializadas a R$ 280 mil em média. O projeto original prevê 124 torres. O valor da cesta básica caiu em fevereiro na maior parte do país. Quem tem mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. Os dados do DIEESE mostraram que em 13 das 17 capitais pesquisadas, a cesta básica teve redução no valor. Essa baixa foi registrada principalmente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Vitória. As maiores altas foram registradas na região Norte e Nordeste, com Belém tendo alta de 1,25%, Natal de 0,64%, Salvador de 0,34% e João Pessoa com um aumento de 0,01%. A cesta mais cara foi registrada em São Paulo, custando R$ 779,38. E a mais barata foi encontrada em Aracaju, sendo vendida a R$ 552,97.
A maior variação dos preços foi registrada em itens como óleo de soja, que abaixou em 15 das 17 capitais. O tomate também teve redução, caindo em 13 capitais. O arroz agulhinha e o leite integral foram os itens que mais apresentaram alta. Com base na cesta básica de São Paulo, que é a mais cara do país, o DIEESE estima que o valor do salário mínimo para que o trabalhador possa cobrir todas as despesas da casa, de acordo com o que é previsto pela Constituição Federal, seja de mais de R$6 mil. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.032. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com investidores repercutindo dados atualizados do relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, e monitorando notícias sobre a inflação e o arcabouço fiscal aqui no Brasil. A moeda norte-americana avançou 1,30% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. E a inflação oficial veio maior que a esperada por analistas de mercado. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que apura a inflação oficial do país, subiu 0,84% em fevereiro. Com o resultado, o indicador acumulou alta de 1,37% no ano e de 5,60% nos últimos 12 meses. O maior impacto no índice de fevereiro foi causado pelo grupo Educação, que pesou 0,35 ponto percentual, ao apresentar a maior variação, 6,28%. É a taxa mais alta desde fevereiro de 2004, informou o IBGE. Na sequência, ficaram saúde e cuidados pessoais e habitação. Em movimento contrário, transportes e alimentação e bebidas recuaram na comparação com o mês anterior. E veja a seguir, líder da Coreia do Norte ordena intensificação das manobras de guerra real. E ainda, no Minuto Pet, você vai ver dicas de segurança na hora de viajar com seu animal de estimação. Nós voltamos em instantes, até já! Estamos de volta às 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A Polícia Civil iniciou uma operação contra ladrões de joalherias de shoppings na Mangueira, comunidade na zona norte do Rio. Os alvos utilizavam a comunidade como base operacional para planejamento e armazenamento dos roubos. A polícia entrou na comunidade na manhã desta quinta-feira com o apoio de helicópteros blindados e da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE. Os agentes cumpriram 9 mandados de prisão contra os integrantes da quadrilha, que age em diversos shoppings da capital. Esse grupo foi responsável por tentar realizar um assalto a uma joalheria no Nova América, em Del Castilho, no último fim de semana. Houve troca de tiros com os seguranças do local e os criminosos conseguiram fugir. Os policiais revistaram residências e moradores na comunidade. Ao menos uma pessoa teria sido presa. A Secretaria Municipal de Educação informou que 8 escolas ficaram sem aulas devido à operação. E olha só, mais uma vez, moradores da região do Campinho, na zona norte do Rio, sofrem com tiroteios. A disputa entre milicianos e traficantes, que começou em setembro do ano passado, se intensificou nos últimos meses, quando um dos chefes da guerra foi morto. Segundo relatos, o tiroteio começou na manhã desta quinta-feira e se estendeu por todo dia. As pessoas ficaram no meio do fogo cruzado e tiveram que fugir na contramão na rua Cândido Benício ou se abrigarem em hospitais e escolas. Na parte da noite, um ônibus foi incendiado na Avenida Hernani Cardoso, causando muitos problemas no trânsito da região. E a Prefeitura do Rio anunciou um projeto para investimento em ciclovias por
toda a cidade. A ideia do plano de expansão cicloviária é implantar mais de 1.000 quilômetros em ciclovias e reformar outras que já existem dentro dos próximos 10 anos. Ainda neste ano, Honório Gurgel, Madureira e Tijuca, que pode ser contemplada com uma grande ciclovia que vai conectar o bairro até o centro do Rio. O projeto foi elaborado no ano passado e avaliou quais rotas precisam de melhorias e onde as novas ciclovias ou ciclofaixas devem ser implantadas. A Prefeitura prevê a criação de 600 quilômetros nas vias principais e mais de 400 quilômetros nas vias secundárias em diferentes bairros do Rio, com o objetivo de integrar essas rotas com o transporte público. Bom, agora dá para pegar a bicicleta e sair andando, não? Eu fico por aqui e segunda-feira eu volto com mais notícias aqui do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e um ótimo fim de semana para você. E olha só, em São Paulo, a chuva que atingiu a cidade no início da tarde de hoje colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, choveu moderado na Zona Norte, na subprefeitura de Vila Maria Guilherme e na Zona Leste, na Penha, e forte no centro e na Zona Sul, em M. Boimirim e Capela do Socorro. A semana na capital foi marcada por temporais e alagamentos. Uma mulher de 88 anos morreu após ter o carro submerso na região de Moema. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do município cobram medidas da Prefeitura para combater as graves enchentes. E nos destaques internacionais, após imagens confirmarem o lançamento de ao menos 6 mísseis balísticos de curto alcance no mar, a imprensa estatal da Coreia do Norte informou que o chefe de Estado Kim Jong-un pretende intensificar manobras de guerra real. Imagens divulgadas pela KCNA mostram que ao menos 6 mísseis balísticos foram disparados por Pyongyang no mar na última quinta-feira. Nas fotos, é possível ver que Kim Jong-un acompanha os lançamentos ao lado da filha e de oficiais do exército. A imprensa estatal também informou que, durante a inspeção, o líder afirmou aos soldados que eles deveriam se preparar para 2 missões estratégicas. A primeira, dissuadir a guerra, e a segunda, tomar a iniciativa na guerra. Os testes norte-coreanos aconteceram antes do início, na próxima segunda-feira, dos maiores exercícios militares conjuntos em 5 anos entre Coreia do Sul e Estados Unidos. A relação entre as duas Coreias vive um dos momentos mais tensos em décadas. O norte intensifica os testes de armas proibidas e o sul multiplica as manobras militares com o exército americano. Pyongyang afirma que seus programas de armas nucleares e mísseis são para a autodefesa e vê os exercícios militares de Seul e de seu aliado americano como testes para uma futura invasão. Você já imaginou em programar uma viagem com os seus pets e, por um descuido, o que deveria ser um momento feliz se tornar uma visita inesperada ao veterinário? Pois é, o mesmo cuidado que temos ao revisar os itens de segurança do transporte antes do passeio, precisamos ter com os nossos amigos de 4 patas. A nossa repórter Caroline Povoleri fez um checklist do que levar para os pets nas viagens, além da ração e da água. Acompanhe. Depois de comprar ou adotar o seu companheiro fiel de 4 patas, é hora de colecionar bons momentos com ele. E nada melhor do que aproveitar os vários feriados prolongados de 2023 para planejar o próximo destino em família, não é mesmo? Não importa se o roteiro é perto ou longe, de carro, ônibus ou avião, é fundamental que os cuidados sejam redobrados pelo tutor para não haver surpresas desagradáveis. A veterinária Jéssica Návia reuniu algumas dicas. Acompanhe. Nós temos 3 formas de realizar a segurança do animalzinho nesse transporte. A primeira delas é através do cinto de segurança, que você pode comprar, adquirir em qualquer pet shop, tendo que ela acopla junto com a coleirinha do animal. A segunda opção seria uma cadeirinha, que
isola o animal ali dentro do carro e também se prende a coleirinha ali. E a terceira opção seria a caixinha de transporte. A maioria das pessoas tem dentro de casa. Eu já presenciei um acidente, né, sendo que o tutor estava no banco da frente e o animalzinho tentou saltar pela janela, porque a gente deixa um pouquinho aberto. Então esse animalzinho estava preso na coleira ali, o tutor estava segurando, mas mesmo assim pulou. Então, para a gente evitar esses tipos de acidente, é bom a gente se atentar, né, em como segurar bem esse animal. Quando a gente vai transportar esse animalzinho no ônibus, é importante a gente se atentar em duas coisas. Geralmente, a companhia de transporte de ônibus, eles exigem que você tenha carteirinha de vacinação e também tenha um atestado de saúde emitido pelo seu médico veterinário. Doutora, e atualmente nós vimos que a Companhia Aérea Azul fez uma mudança na regra de voo, né, com relação à pesagem do animal. O que é necessário para o pet viajar em segurança dentro do avião com o tutor? Se você pretende viajar com o seu animal de avião, eles têm algumas exigências. A primeira delas é a questão da caixinha de transporte, que vai depender do tamanho do animal, enfim. Tem a questão de você poder subir até 10 quilos. A maioria das companhias, elas liberam, mas você precisa ver antes, tá? Tem a questão do atestado de saúde, que é emitido pelo seu médico veterinário. Então, 10 dias antes da sua viagem, você pode estar procurando o veterinário para emitir esse atestado. Tem a questão da sorologia da raiva. Então, alguns países do exterior, eles exigem. Então, você tem que estar... tem toda uma regra. Então, vale a pena você estar pesquisando a respeito. E, recentemente, eu vi que alguns países estão exigindo, inclusive, a sorologia para leishmaniose. Então, é importante você estar sabendo também. Tem a questão da microchipagem, que alguns países, por exemplo, Portugal, exige. Então, é importante você estar procurando a respeito. E, a princípio, é isso. Então é isso. O Minuto Pet volta na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, Caroline, pelas dicas. E olha só, está aberta em São Paulo a exposição que leva o público a um passeio virtual pelas obras de Pablo Picasso. A repórter Maria Clara Leite foi conferir. Depois de passar por países da Europa e pelos Estados Unidos, a mostra Imagine Picasso chega a São Paulo, chega ao Brasil, com mais de 200 obras do espanhol, considerado um dos maiores artistas do século XX. E olha só, nesse passeio virtual imersivo, as projeções são desconstruídas, trazendo a essência de Pablo Picasso. Um revolucionário da arte, o principal representante do movimento cubista, como vai explicar pra gente agora o Jeff Neali, que é o realizador da mostra. Se não fosse assim, não seria Picasso, né? Não seria mesmo. Toda essa ideia de desconstruir as obras vem de cubismo. E quando você entra na sala imersiva, você vai ver todas as pinturas assim quebradas de formas diferentes e você vai poder, você próprio, fazer sua reconstrução das obras do Picasso. Então é quase um exercício em imaginar como seria a mente do Picasso. E essa tecnologia utilizada aqui permite que os visitantes consigam analisar cada detalhe das obras. A tecnologia chama Imagem Total e na verdade a ideia é que você vê cada pincelada e que você sente que você está dentro da obra. Então, essa é a experiência que você está completamente imersa na obra. É isso, e é isso que torna esse passeio tão imperdível. Então, anota aí. Imagine Picasso fica aqui no Shopping Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, até o dia 18 de junho. Os ingressos estão a partir de R$40. Ótima dica aí para o fim de semana. E o Jornal 10/18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Estou saindo para um período de férias, mas vocês continuarão na excelente companhia de Juliana Dariva. Uma ótima noite para você, aproveite o fim de semana e até a volta. Tchau!